Olá, pessoal, tudo bem? Então vamos iniciar mais uma videoaula. Hoje a gente vai tratar de um assunto muito interessante, moléculas relacionadas aos seres vivos, as biomoléculas, ok? Bom, para a gente entender o que vem a ser um triacilglicerol, também conhecido como triglicéride ou triglicerídeo, que, sob o olhar da química, nada mais é do que um triéster, vamos iniciar entendendo o que vem a ser a glicerina. Mas antes, os óleos e as gorduras, de origem animal ou vegetal, são ésteres derivados do glicerol e de ácidos graxos. O glicerol é conhecido também como glicerina ou propano 1,2,3-triol. Né? Você está vendo aí a estrutura nessa tela de um triálcool, que é a glicerina. O nome certo dela, da glicerina, seria, por exemplo, 1,2,3-propanotriol. Você também pode chamar de 1,2,3-tridroxipropano. Esta é a glicerina. Mas para quê? Nessa tela, a gente está entendendo o que vem a ser um ácido graxo. Então vamos lá. Ácidos graxos são ácidos carboxílicos com cadeia carbônica longa. Isto que é importante. Que ao reagirem com o glicerol, formam os óleos e as gorduras. Ok, pessoal? Então veja bem aí, nessa sequência de exemplos, o ácido mirístico, palmítico, esteárico, são ácidos carboxílicos, graxos. Portanto, se é um ácido graxo, obrigatoriamente a cadeia carbônica é longa. Uma maneira de você guardar isso é só você lembrar que graxo lembra graxa e graxa é uma mistura de moléculas predominantemente apolares. Por isso mesmo que quando você joga graxa na água, ambos não se misturam, porque a água é uma substância feita de moléculas polares, enquanto que a graxa não. Mas por que eu estou dizendo isso? Porque é uma maneira de você guardar essa expressão, ácido graxo. É um ácido carboxílico, sim, C-OOH, né? Esse estabeleceria ligações de hidrogênio com a água, estabeleceria não, pode estabelecer, mas o fato da cadeia ser muito longa, quanto maior a cadeia carbônica, a solubilidade do ácido diminui significativamente na água. Portanto, o ácido graxo é um ácido carboxílico de cadeia longa, aproveitando, provavelmente, ou é bem certo que, muito pouco solúvel na água ou praticamente insolúvel na água. Queria só comentar mais um detalhe, gente, que os 3 primeiros ácidos, a cadeia ela é saturada, e toda vez que você tiver dificuldade de interpretar isso, abra a cadeia, uma vez que aqui está escrita a fórmula condensada, e para a gente enxergar a estrutura da molécula, a gente tem que abrir a cadeia, concorda? E os 3 últimos exemplos, o palmitoleico, o oleico, o linoleico, são nomes que você não tem que memorizar, são ácidos graxos de cadeia insaturada, ok? Muito bem. E agora nós vamos entender através da reação de esterificação como é que se produz um triéster, que é o triglicéride ou triglicerídeo ou triacilglicerol. Veja bem, esterificação, um álcool reage com ácido produzindo éster e água. É a reação que produz éster. E é claro, como subproduto, você também produz a água. Veja bem, aqui está a molécula de glicerina. Muito bem, a glicerina tem 3 grupos OH. E se você faz a glicerina reagir com 3 moléculas de ácidos graxos, para cada conexão, uma molécula de água é eliminada. Vamos ver? O OH do ácido com o H do álcool produz uma molécula de água. No meio, de novo, o OH do ácido mais o H do álcool, liberando mais uma molécula de água. E, finalmente, o OH do ácido mais o H do álcool, ambos se juntam formando a terceira molécula de água. Ora, se vocês conectarem a parte que sobrou do ácido com a parte que sobrou da glicerina, é só você conectar ambas as partes que você obtém o triéster. E por que triéster? Porque esta molécula de cadeia muito longa, concorda? Ela tem 3 grupos éster, em cima, no meio e embaixo. Pessoal, isso é o triglicéride. Agora, uma coisa muito importante. Quando as cadeias laterais, R1, R2 e R3, são, claro, você já sabe que são cadeias longas, ok? Porque o triéster veio de um ácido graxo.
Quando essas cadeias são saturadas, veja bem aqui, esse triéster compõe a gordura. E a gente consegue entender por quê. Gordura tem um aspecto sólido. Quando essas cadeias laterais são saturadas, essas cadeias são mais lineares. Portanto, essas moléculas, elas conseguem, devido a essa linearidade maior das cadeias laterais, essas moléculas conseguem se empacotar melhor, ou seja, elas se atraem mais, se organizam melhor. As interações intermoleculares ficam mais fortes e, portanto, a substância tem um aspecto sólido. No entanto, quando essas cadeias laterais R1, R2 e R3 são insaturadas, portanto, têm ligações duplas, pode ter uma dupla ou mais de uma dupla, tá? Isso não é problema. Essas cadeias já começam a perder a linearidade, elas começam a ficar mais dobradas. Consequentemente, na medida que as cadeias laterais se dobram, essas moléculas de triéster, que são os triglicerídeos, elas não conseguem empacotar tanto, ou seja, elas não se aproximam tanto, elas interagem mais fracamente. Então elas se espalham mais e isso é uma característica de qual estado físico? Do estado físico líquido. Portanto, quando as cadeias laterais do triéster são insaturadas, o aspecto é líquido, ou seja, o aspecto é de óleo. Ok, galera? Vamos lá. Muito bem. E aí você se pergunta, mas, ô Manel, o que tem a ver o triéster anterior com a fabricação do biodiesel? Ah, vamos ver então, gente. O biodiesel é um combustível obtido a partir de álcoois pequenos, ou metanol ou etanol. A gente vai explicar o motivo de ser obrigatoriamente para produzir biodiesel, né, gente, que é um óleo diesel que vai ser usado como combustível, mas que vem de origem orgânica, porque a gente vai usar um óleo que veio de uma planta, tá? A gente vai explicitar isso melhor na sequência. A reação do éster que vem do óleo, ele tem que ser uma reação com álcool de cadeia pequena, metanol ou etanol. E a gente vai explicar o motivo de cada coisa que a gente está comentando aqui agora. Então vamos lá. Você está vendo aqui a famosa reação chamada transesterificação. O que vem a ser? Você tem aqui um éster de cadeia muito longa. Quando eu mudar a tela, vai ficar mais claro para você entender. Reagindo com álcool de cadeia pequena. A reação é catalisada, veremos daqui a pouquinho qual é o catalisador utilizado, e esta reação produz um outro éster. Ok, gente? Um éster de cadeia longa se transforma num outro éster, e a gente vai ver que esse éster tem uma cadeia menor. E o álcool se transforma em outro álcool. Então, resumindo, transesterificação. Um éster de cadeia longa reage com um álcool pequeno, produzindo um outro éster de cadeia pequena e um álcool de cadeia longa. E é interessante, antes que a gente mude a tela, que você pode usar óleo de girassol, mamona, babaçu, né? Você pode usar, inclusive, o próprio óleo de fritura já usado e, como a gente já disse, álcoois pequenos, do tipo metanol ou etanol. Bom, por que nós estamos aprendendo isso? Bem, então vamos lá. Transesterificação, esta reação mostra de uma maneira mais clara como que ocorre a reação de produção do biodiesel. Veja bem, a gente não vai, gostaria de informá-lo que a gente não vai detalhar o mecanismo dessa reação, tá, gente? Se você tiver interesse, é só você pesquisar na internet mecanismo de transesterificação. Esse mecanismo não é a nossa prioridade nesse momento. Eu vou indicar para você o que está acontecendo. Então vamos lá. Então, como a gente já havia dito anteriormente, aqui você tem o óleo, que é uma fonte de triéster, né? E aí você joga um álcool de cadeia pequena. Nesse caso aqui, estamos usando etanol. Então veja bem, pessoal, se você analisar o antes e o depois, você pode perceber que essa parte, C2H5O, ela se liga aqui no carbono da carbonila, ok? A mesma coisa acontece novamente aqui, ok? E a mesma coisa acontece embaixo. Esses três grupos que vêm do álcool de cadeia pequena, né, eles são acoplados à carbonila, C-O, do triéster. E ao mesmo tempo, você pode perceber que
Ao se romper esta ligação, o hidrogênio do álcool vai conectar a essa parte aqui, né? Esse hidrogênio liga no O e esse hidrogênio liga no O. Ainda que pareça confuso, mas quando você olha o antes e o depois, é a maneira mais adequada da gente aprender como que funciona uma reação química. A gente olha o antes, mas a gente vai comparando pouco a pouco o que está acontecendo. Então, quando você percebe, como eu disse, o grupo C2H5O, que veio do álcool, acoplou ao C-O da carbonila. E aí você pode perceber agora do lado do produto, aí, né? Que se essa parte se conecta aqui, você produz ésteres a partir de um éster. A diferença é que o éster reagente era um éster de cadeia longa, era um triéster. E aqui você tem moléculas individuais de ésteres, que têm cadeias comparativamente menores, né, do que o triéster. Essa mistura de ésteres de cadeia comparativamente menor, né, essa mistura é o biodiesel, ok, gente? E como a gente havia dito agora mesmo, essa parte que se desconecta aqui, ó, CH2O, aqui, ó, vou quebrar aqui para facilitar, ó, CH2O, CHO, CH2O. Essa parte se desconecta e, junto com o hidrogênio do álcool, produz a glicerina. E aqui vale uma curiosidade para vocês, se você cotar o preço da glicerina, que é um subproduto da reação de produção do biodiesel, a glicerina ela é mais cara, é um produto que agrega maior valor econômico do que o próprio biodiesel. É interessante, né? É um subproduto, mas que tem alto valor econômico. Ok, pessoal? Muito bem. Por se tratar de uma reação reversível, ou seja, esse fenômeno ele envolve um equilíbrio químico, né? Os reagentes viram produtos, mas os produtos também viram reagentes, e um equilíbrio dinâmico, tudo bem, gente? Olha que interessante, por se tratar de um fenômeno reversível, usa-se excesso do álcool de cadeia pequena para quê? Para deslocar o equilíbrio para a direita, aumentando o rendimento da reação de formação do biodiesel. Muito bem, gente, não é nosso propósito trabalhar aqui com o princípio de Le Chatelier, que a gente aprende no conteúdo equilíbrio químico, mas gostaria de lembrá-lo rapidamente que quando você tem um sistema em equilíbrio, né, e portanto um sistema reversível, quando você aumenta a concentração de um determinado reagente, como é o caso aqui, a indústria usa excesso do álcool para quê? Quando aumenta a concentração do reagente, o aumento da concentração de um reagente favorece o deslocamento do equilíbrio para a direita. E favorecendo esse deslocamento para a direita, você está produzindo mais biodiesel. É uma maneira de aumentar a eficiência na produção do biodiesel, que é, né, aquela matéria que você quer produzir para poder ser usada como combustível. Lembrando também que o glicerol, né, tem um alto valor agregado do seu ponto de vista econômico. Ok, gente? Muito bem. São mais dois detalhes, galera, antes da gente prosseguir, que são muito importantes. Tanto o triacilglicerol presente no óleo, quanto o próprio biodiesel, como a gente já disse, são ésteres. No entanto, devido ao maior tamanho das moléculas de triacilglicerol, a combustão do óleo não é tão eficaz, além de poluir mais. Porque às vezes a pessoa pergunta assim, professor, a gente não poderia abrir o tanque de um trator, por exemplo, e jogar um óleo de cozinha lá dentro? Ele anda, um caminhão anda, um ônibus anda. Olha, gente, não pode fazer isso não. Ele pode até andar, mas vai poluir demais. E devido à alta viscosidade do óleo, com certeza, além de poluir muito, vai liberar menos energia e vai causar danos bem sérios ao veículo. Os ésteres menores, né, produzidos, né, que são os ésteres do biodiesel, sofrem uma melhor combustão, aumentando a eficiência energética do processo e, portanto, liberando menos compostos que causam aquecimento global, né, diminuindo, de uma certa maneira, a poluição. E uma coisa também, gente, muito importante. Lembra que a gente falou dos catalisadores básicos, hidróxido de potássio e hidróxido de sódio? Lembrando que pode ser usado também catálise ácida. Mas veja bem, hidróxido de sódio ou hidróxido de potássio, NaOH ou KOH, são usados como catalisadores. Não pode haver água no meio reacional,
Porque a água interage com as bases citadas, provocando a hidrólise básica do triéster do óleo. E aí, ao invés de você produzir o biodiesel, através de uma transesterificação, você vai começar a produzir sabão através da reação de saponificação. E para vocês entenderem por que isso acontece, né, a presença da água ia favorecer, através da interação com os íons OH- do catalisador utilizado, não a produção do biodiesel, mas a produção de um sabão, é que a gente dá sequência a essa nossa videoaula, ok?